Começamos mais um podcast Tudo Junto e Misturado. E hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Dinhali, que ele é psiquiatra. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus, Débora. Muito bom receber o senhor aqui e a gente vai conversar sobre tipos de personalidades. O que é personalidade? Fala para mim. Sim, Débora, prazer e uma honra muito grande estar por aqui. E personalidade, Débora, são características de comportamento, de pensamento, modos de operar da mente das pessoas. Então, existem vários agrupamentos de personalidades, várias formas de classificar as personalidades. A forma mais acadêmica de classificar as personalidades são em 5 tipos. Mas antes de explicar esses 5 tipos, é necessário que a gente diga que as pessoas não têm somente um tipo de personalidade. A maioria das pessoas predominam realmente em um tipo de personalidade, mas também tem traços dos outros tipos de personalidade também. Olha só. Porque, na verdade, cada tipo de personalidade descrito está relacionado ao jeito de ser da pessoa, porém, em circunstâncias diferentes, ela pode modificar um pouco, né? Porque o cerne, o modo de operar da mente da pessoa está dentro daquele jeito de operar, daquele jeito de pensar. De pensar. Sim. E como que a gente identifica a personalidade? Por exemplo, qual é a minha personalidade? Como que eu posso identificar? Ou então do meu esposo, do meu filho? Como que a gente identifica? Sim. Existe um tipo de personalidade relacionado à receptividade. A pessoa que é mais aberta. A pessoa que geralmente tem uma capacidade e um gosto por coisas, ideias, comportamentos, atividades inovadoras. Aquela pessoa que não aguenta monotonia, ela sempre está querendo coisas novas, querendo fazer atividades novas, inventando uma coisa diferente para fazer. É uma pessoa que geralmente gosta de viajar. Se você olhar nas postagens da rede social dela, só tem viagem de lugares diferentes, que ela sempre está gostando de estar com momentos diferentes. Ela tem a mente mais aberta, né, mais visionária, vê de várias formas. Tem um segundo tipo de personalidade, Débora, que é relacionado à meticulosidade, que é uma pessoa mais, como o nome diz, meticulosa, uma pessoa mais detalhista, perfeccionista, que é muito apegada aos detalhes e às regras. É uma pessoa mais analítica, que analisa mais as coisas e tem uma forma mais rigorosa, mais rígida de ser. Não foge muito daquilo, não gosta de coisas novas. É o famoso sistemático. Famoso sistemático, exatamente. E existe uma terceira característica de personalidade, um terceiro tipo predominante de personalidade, que é relacionado à extroversão. A pessoa que é mais extrovertida, ela é mais ligada nas relações interpessoais, é mais ligada à comunicação, é uma pessoa mais expansiva, com uma comunicação corporal mais exuberante, fala muito, fala mais alto, ri bastante, é uma pessoa que está sempre ligada às outras pessoas e tenta sempre preservar essas relações interpessoais, né? Sabe, aquela pessoa que fala, depois eu passo lá na sua casa. Né? Ela sabe que ela não vai passar, ela não vai ter tempo, todo mundo sabe, mas ela fala para preservar a relação. É aquela pessoa que paga para não entrar numa contenda, numa confusão, numa briga, ela fica longe de qualquer confusão. É amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo. Por quê? Porque ela prioriza as relações humanas. E tem um quarto tipo de personalidade predominante, e você que está vendo isso aqui, com certeza, talvez você esteja se percebendo num desses tipos, predominantemente, mas com características do outro. E essa quarta característica de personalidade, esse quarto tipo de personalidade, está relacionado ao grau de cordialidade. A cordialidade é uma característica de conexão com as outras pessoas, com um objetivo, um intento de auxílio. É uma pessoa que geralmente está mais auxiliando as outras, está disposta a servir. Pessoa que tem dificuldade, inclusive, de dizer não, porque ela sempre está ali disponível para servir. É uma pessoa que
geralmente escolhe profissões de auxílio, né? Terapeutas, médicos, pessoas que atendem e auxiliam as outras. E existe uma quinta característica de personalidade, um quinto padrão de neuroticismo, que tem a ver com ansiedade, tem a ver com medo, tem a ver com a pessoa que não consegue sair muito da sua própria rotina, com a necessidade de um jeito de ser daquele jeito que era antes. Ela não gosta de estar em uma situação onde ela não prevê. Por quê? Porque ela sempre prevê o pior. Ela sofre por antecedência em relação às coisas que tem por acontecer, e nesse perfil de personalidade existe uma possibilidade até de adoecimento pela ansiedade, pelo sofrimento antecipatório muito grande, que pode impedir a pessoa de realizar as suas atividades do dia a dia. Então, dentro de um parâmetro do Big Five, que é a categorização que as universidades do mundo inteiro usam, são essas 5 características. Mas nós depois podemos falar um pouco de temperamento, dos transtornos de personalidade. Eu ia te perguntar agora, personalidade e temperamento é a mesma coisa? Estão relacionados à mesma coisa, mas são formas de descrever diferente. Então, você pode, por exemplo, descrever um grupo de pessoas pelo local que ela mora, um grupo de pessoas pelo se é homem ou se é mulher, ou pela profissão. Então são jeitos diferentes de descrever uma mesma coisa, porque as pessoas são as mesmas pessoas, independente da forma que a gente usa para descrevê-las. Então o Big Five, que é esses 5 tipos de personalidade, é uma forma de descrever, mas dentro do meio acadêmico, com mais estudos científicos relacionados. E os temperamentos estão relacionados mais à história do estudo do ser humano, né? Vem lá da Grécia Antiga, onde os filósofos, os pensadores da época, olhavam para as pessoas e já traziam características específicas. Esse é um tipo de pessoa mais guerreiro. Entendi. Mas eles chamaram, né, essa característica de liderança, de personalidade mais rigorosa no que diz respeito às coisas que tem que ser feito do jeito que é ali, né? Então, essas características de personalidade, elas vieram se somando aos outros estudos do ser humano. Então, nós temos o tipo sanguíneo, o tipo melancólico, o tipo fleumático e o tipo colérico. Essa caracterização vem da história da humanidade, desde quando os filósofos da Grécia Antiga observavam características diferentes. E o colérico, ele tem essa característica de guerreiro, característica de líder, característica de dominância aonde ele chega. E o melancólico, ele tem mais uma característica de ser analítico, de ser pensador, de ser sábio, digamos assim, no sentido de analisar todos os pormenores. Então, como ele tem uma característica mais racional, ele foge um pouquinho de uma característica emocional. Por isso que foi chamado de melancólico, mas não quer dizer necessariamente que ele seja triste. Entendi. Ele só limita um pouco a sua manifestação de emoções, seja de alegria ou seja de tristeza, analisando. E tem como ser 2 ao mesmo tempo, por exemplo? Sim. Já me falaram que eu sou fleumática. Aí tem gente que fala que eu sou colérica. Eu falo, gente, eu tô na dúvida. Eu não sei se eu sou fleumática ou se eu sou colérica. Tem jeito. E olhando as duas características, às vezes eu acho que eu me encaixo no fleumático e às vezes eu acho que eu me encaixo no colérico. Tem como? Tem sim. A minha característica é mais fleumática, que é mais extrovertida, mas o fleumático ele é comunicador. O fleumático ele também está relacionado, assim como o extrovertido do Big Five. O fleumático ele está muito direcionado às relações interpessoais,
Então, ele é mais para cima e pode ter uma segunda característica de dominância, de liderança, junto com isso, né? E o sanguíneo, ele vai ter uma característica também de extroversão. A diferença é que o fleumático, ele é mais relacionado à meticulosidade. Ele é mais relacionado a, digamos assim, a análise. Ele é mais detalhista. Mais detalhista. É uma tendência ao perfeccionismo. E o sanguíneo vai estar mais relacionado a essa parte de extroversão, de comunicação, na verdade. O sanguíneo está mais relacionado à comunicação e o fleumático mais relacionado à análise. Doutor, tem como a gente saber lidar com estresse ou com ansiedade de acordo com a característica de cada personalidade? Sim. Sabendo qual é a característica de cada personalidade, você pode atribuir, por exemplo, funções, tarefas diferentes. Você pedir para um analítico, alguém que seja mais meticuloso, pedir para ele organizar, por exemplo, uma atividade em grupo. Ele vai ter mais dificuldade. Entendi. E ele vai tendo mais dificuldade, ele vai sofrer mais, ele vai se sentir mais ansioso, mais preocupado diante daquilo que está acontecendo ali. É diferente de você colocar alguém que seja mais extrovertido para realizar uma atividade em grupo. E quando começa, por exemplo, a ansiedade, quem tem uma personalidade mais ansiosa, ela pode desenvolver algumas doenças relacionadas à ansiedade, à depressão, do que os outros? Sim, porque essa característica de personalidade de ser mais rigoroso com regras e rigoroso com o sofrimento antecipatório, com a preocupação, vai levar ele a predispor à ansiedade. Ansiedade. Sim. E quando já começa a ficar muito exacerbado, tem um ponto que a gente pode falar, peraí, eu tenho que procurar ajuda? Qual chega a esse ponto? Sim, excelente pergunta. É o seguinte, o que separa o patológico do que é doença, né, do que precisa de um tratamento, do normal, é o sofrimento. Então, quando a pessoa sofre muito por antecedência, então esse perfil de personalidade mais meticuloso ou mais neurótico passa a ser um adoecimento e deve procurar um auxílio. Sofrimento na vida está atrapalhando o trabalho, está atrapalhando as relações interpessoais, está atrapalhando o dia a dia. A pessoa se sente privada de realizar atividades por conta daquela característica. Isso é um adoecimento e merece uma atenção e um auxílio. O senhor acha que a personalidade ela influencia na escolha da carreira, na escolha da vida da pessoa ou não? Sim, influencia muito. Né? Porque alguém que tenha uma receptividade maior é uma pessoa que vai procurar mais uma carreira, por exemplo, no jornalismo, que ele está ligado ao novo, ele gosta da novidade, de algo diferente, ele é mais criativo, ele é mais visionário, então ele vai ir para profissões onde faz atividades que exigem a criatividade que ele tem muito, né? Diferente de uma pessoa que seja mais analítica, que seja mais meticulosa, porque o meticuloso ele é mais ligado a regras, a padrões. É assim, é assim. Então, se você fala para ele criar uma coisa nova, ele geralmente vai ter dificuldade. Porém, a pessoa que tem um grau de meticulosidade alta vai conseguir lidar muito bem com números, com planilhas, com processos dentro de uma empresa. Oh, que legal. Assim como alguém que tenha um grau maior de extroversão vai
conseguir liderar com mais facilidade, vai conseguir ter uma função de se relacionar com um grupo, se comunicar com esse grupo e fazer com que o grupo chegue a um objetivo com mais facilidade. E tem como a pessoa treinar, por exemplo, a pessoa ela é tímida, mas ela tem um sonho, vamos dizer, sei lá, de ser apresentadora ou de ser jornalista. Ela pode treinar essa personalidade dela para vencer essa timidez ou não? A pessoa já nasce sendo tímida e ela vai... Essa é uma característica dela, não tem como mudar. Tem como treinar, sim, tem como melhorar. Porém, isso tem um limite. Tem um limite onde ela vai ter mais facilidade de desenvolver habilidades que ela tem dentro da característica predominante de personalidade dela. Outras características ela pode desenvolver, sim, porém tem um limite para isso. Alguém com uma característica de meticulosidade vai ter dificuldade de lidar com o grupo, assim como alguém mais extrovertido vai ter dificuldade de lidar com planilhas. Um extrovertido pode ficar na frente do computador lidando com planilha o dia inteiro? Pode, mas para ele vai ser difícil, vai ser sofrido e leva a estresse. Leva ao estresse e leva a algumas patologias logo depois, em seguida? Sim, pode levar a um tédio, né? A um adoecimento de depressão, se ele precisar e for, entre aspas, obrigado a estar na frente do computador o dia todo, sendo que ele gosta de lidar com pessoas. Ou até um burnout, né? Que hoje em dia todo Exatamente. mundo tá tendo. A síndrome de burnout. E, doutora, qual é a diferença? O senhor já falou primeiro do sofrimento, né? Da gente saber do saudável e da patologia. E qual que é a diferença, por exemplo, em vez de eu falar, não, é a personalidade da pessoa. A pessoa muito introvertida. Ou não, já é uma coisa, já está passando por uma patologia, a pessoa já está entrando em depressão, a pessoa já está desanimada demais. Qual que é essa diferença mesmo? Como que eu posso ajudar uma pessoa que se eu estou vendo o que está acontecendo? Sim. No contexto patológico, como eu disse, existe uma perda da funcionalidade. A pessoa, como mãe, ela gostava de brincar com o filhinho. Se ela estiver triste de um tanto que ela não brinca mais com o filhinho, ela não vê graça mais nisso, isso está atrapalhando a vida dela, está trazendo sofrimento. Então, desânimo, melancolia, redução da energia, tristeza, são sintomas que podem estar indicando uma depressão. Sofrimento antecipatório, preocupação excessiva, muitas vezes com sintomas físicos, a pessoa fica pensando o que tem por acontecer, como que vai ser, como que não vai ser, se vai dar certo, se vai dar errado. E esse sofrimento antecipatório é tão grande que muitas vezes tem sintomas físicos, começa a dar palpitação, falta de ar, às vezes tremor. É o tal do se, né? E se acontecer? E se acontecer, e se acontecer aquilo? E aí pode dar sintomas físicos. Ou isso é um sinal de adoecimento, merece um tratamento. Se a pessoa, por exemplo, começa a pensar repetitivamente, pode ser um toque, obsessivamente, com mania de limpeza, mania de conferir a porta, conferir o gás, vai lá, confere várias vezes. Por quê? Porque está com medo do gás estar aberto. Mas aquele pensamento fica martelando na cabeça dela até ela ir lá e conferir de novo. Ela sabe que o gás está fechado, mas ela acaba tendo que ir lá conferir de novo para diminuir aquele sofrimento. Então, é um sinal de um possível transtorno obsessivo compulsivo, precisa buscar ajuda. Oscilação de humor, quando a pessoa tem alegria exagerada, empolgação excessiva, sensação de bem-estar exagerado, exagera em compras, muitas vezes com uma hipersexualidade, se compromete muitas vezes, adultério, em períodos onde a pessoa está para cima demais, parece que bebeu sem ter bebido, e depois entra num processo de depressão, de tristeza, de angústia ou irritabilidade, pode ser um transtorno bipolar, que merece, obviamente, uma atenção médica, psiquiátrica, e que não é uma simples característica de personalidade, está muito evidente pelo grau de sofrimento que essa pessoa ou a família revela ali, né, nessa circunstância. E o tratamento, ele é contínuo ou tem cura? Por exemplo, faz tratamento de 2 meses e fica curado, ou é um tratamento contínuo? O tratamento, ele é com um prognóstico de cura, né, para a depressão, para a ansiedade, para o toque. O transtorno bipolar ou os transtornos de personalidade,
ou os transtornos de esquizofrenia, não tem cura. A pessoa tem que seguir um tratamento para o resto da vida. Constante. Porém, as doenças mais comuns, que são depressão e ansiedade, tem sim a possibilidade da pessoa fazer um tratamento por 1 ano aproximadamente, e um tratamento adequado, e depois não precisar mais de tratamento. Porém, não é só tomar remédio. Não é só tomar remédio. O tratamento, ele consiste em abordar as duas causas. Existe uma causa neurobiológica, que a gente trata com medicação, e existe uma causa psicológica, que a gente trata com terapia. Terapia. Isso. E exercício físico também, porque tá na moda agora falar, né? Exercício físico, tem até dieta própria, existe isso ou não? Um hábito de vida saudável vai favorecer muito. Alimentação, pouco, mas atividade física e vínculo com a religião, ou seja, frequência dentro de uma casa religiosa 1 vez por semana, ou atividade física e atividade física aeróbica 3 vezes por semana, aumentam os níveis de serotonina, noradrenalina, nas regiões específicas do cérebro relacionado à sensação de satisfação e de segurança, ou seja, diminuindo os sentimentos de tristeza ou de preocupação, ansiedade. Doutor, e aquela pessoa explosiva? Que ela chega, né, e você fala, não, ele tem um temperamento difícil, não, ele é assim mesmo. Tem como a gente saber lidar, até para chegar na pessoa para falar? Porque às vezes é um chefe, né, do departamento, é alguém lá da sua casa. Tem como a gente saber uma estratégia para chegar e conversar com essa pessoa explosiva? Sim, é o seguinte, aí a gente entra dentro dos transtornos de personalidade. Depende do que leva essa pessoa a estar nesse comportamento explosivo. Isso vai levar a uma causa específica e a intervenção ela é específica, né? Então, nós temos especialmente nos transtornos de personalidade antissocial, que é a famosa psicopatia, que a pessoa tem uma dificuldade de empatia, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, via de regra, eles se colocam como superiores e muitas vezes tem, através do narcisismo, uma autorreferência positiva, exagerada, eu estou acima de todos, então muitas vezes a pessoa explode. E tem também as explosões emocionais, agressividade, relacionadas ao transtorno de personalidade borderline ou emocionalmente instável. E tem o transtorno de personalidade histriônico também, que está relacionado a uma grande intolerância a pequenas frustrações. Então a pessoa tem dificuldade de tolerar pequenas frustrações e explodem com facilidade. Esses transtornos, o indivíduo já nasce com ele ou ele desenvolve no meio? Por exemplo, o narcisista já nasce narcisista, ou o último que o senhor falou, que é com dificuldade de frustração. Por exemplo, se a mãe ou a família não deixa a criança se frustrar, ela corre o risco de desenvolver isso ou não? A pessoa já nasce assim? O transtorno em si, muito dificilmente um fator ambiental vai causar totalmente. Então, geralmente a pessoa tem meio a meio uma predisposição genética, neurobioquímica, e um meio que leva a isso. Ou seja, traumas. Por exemplo, uma pessoa pode já ter um perfil mais melancólico, mais introvertido, ok. Mas se ela for abandonada na infância, isso ajuda a pessoa a desenvolver na vida adulta uma depressão, realmente. Então, a pessoa pode ter um perfil mais neurótico, mais com maior sofrimento antecipatório. Porém, se ela sofrer violência na infância ou até na vida adulta, esse neuroticismo vai aumentar a ponto de chegar a um transtorno de ansiedade generalizada, um toque, uma síndrome do pânico. Então são as duas coisas, tanto a parte genética quanto a parte de ambiente, de história de vida. Por isso que a gente trata das duas formas, abordando a parte genética com medicação e abordando a parte emocional, história de vida, vivências anteriores, traumas, através da psicoterapia
que tem a função de liberar os traumas que estão trazendo sentimentos de tristeza, de ansiedade, medo lá de trás. E tem alguma estratégia para a gente abordar um explosivo, uma pessoa mais explosiva ou não? Sim, chegar lá nele. Não bater de frente. Não bater de frente. Porque Melhor. ali ele já está fora de si. Ele já sabe que ele está errado. Ele não tipo, consegue ser diferente. Não dá palco pro explosivo. Porque se você Exatamente. dá palco, você vai perder, é isso? Exatamente. E vai perder, vai aumentar a explosividade. Ok. Doutor, e quem é mais fleumático, né? Quem é mais... não fleumático, o melancólico, que ele é mais calmo, digamos, né? Ele é mais calmo, mais tranquilo. Quando ele está de frente a um estresse muito grande, ele tem alguma estratégia para ele poder administrar isso? Pessoa que é mais melancólica? Sim. É o seguinte, depende dos recursos internos que ela tenha. Então, uma pessoa que é melancólica, ela é mais analítica. Então, diante de uma situação de estresse, diante de uma situação onde existe um perigo, a habilidade que ela tem é analisar todos os fatores para tentar não ter aquele desfecho negativo ou trágico que ela teme. Então, o recurso que ela tem para uma situação de perigo, de risco, é o recurso da análise. E quais são os mitos, doutor, que o senhor pode desfazer aqui com relação às personalidades para a gente, de acordo com a sua vivência? Sim, existe o mito de que as personalidades são rigorosamente imutáveis. Elas têm um grau que é aquilo ali, a pessoa não vai mudar aquele jeito de ser. Porém, existe uma capacidade da pessoa ganhar habilidades nas outras características. E também tem um mito que a pessoa tem um tipo de personalidade, então ela tem só aquele tipo de personalidade. Ela não tem só aquele tipo de personalidade. Ela tem aquele tipo de personalidade predominante. Porém, essa predominância ali tem um segundo lugar de predominância. Então, pode ter várias personalidades numa pessoa só, digamos? Duas predominantes. Duas predominantes. Mas pode ter características de todas os 5 tipos de personalidade. E quem quiser estratégias para dominar a sua personalidade, consegue também? Sim, sem dúvida alguma. Treino. Treino e autoconhecimento. Autoconhecimento. Uma pessoa que seja mais relacional. Então, é uma pessoa muito, por exemplo, que vai se dar bem com vendas. Ok? Ele faz muito bem as vendas. Então, ele conversa com a pessoa, ele envolve a pessoa naquela comunicação, mas ele tem uma planilha de vendas para preencher. Então, ele vai ter que desenvolver habilidade de análise para preencher a planilha de vendas e minimamente fazer esse trabalho que é mais analítico, que não é muito da personalidade dele, mas vai precisar fazer de alguma forma. Legal, doutor, muito obrigada pela sua presença. À disposição. Foi muito bom. Vou chamar o senhor para a gente conversar mais aqui sobre vários transtornos de personalidade. Muito legal mesmo. Sim, com prazer, viu? Conta comigo. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.